MCO Contábil, a sua contabilidade totalmente online. Valendo! Mano, eu nunca sei. Toda vez. Enfim, fala galera, a Jornada Podcast pra vocês, mais uma vez, graças a Deus. Eu, o Gu e o nosso convidado de hoje, o João. Dá um oi aí pra galera, João. E aí, pessoal? Então, mais uma daquelas histórias sensacionais que você não espera por esperar. É isso. É isso que você faz? É assim? Não, tá errado. Enfim. Não faço ideia. Obrigado, João, por ter aceitado aí nosso convite. Imagina, tô muito honrado. Tava falando pro Gustavo que em ser a 16ª pessoa favorita de vocês aí, né? Amém. Pensa... Aqui não tem preciosidade, todos são legais. E é isso aí, o Gu vai apresentar um pouco aí dos nossos patrocinadores e aí a gente já vai começar o nosso bate-papo. É isso, gente. Então, olá. Bem-vindos aí a mais uma jornada. E, gente, só lembrar que esse programa é oferecido por algumas pessoas. Então, a gente primeiro sempre quer agradecer a Piba por estar disponibilizando o estúdio que a gente está gravando, o que permitiu que a gente elevasse a qualidade de áudio, não tivesse interrupções de cachorros e motos, entre outras coisas que a gente tinha antigamente. Quem está desde o começo lembra, né? Então, a gente quer agradecer a Piba, primeiramente. Também queremos agradecer a minha empresa, a Tchê Filmes, oferecendo toda a estrutura de equipamentos que a gente está usando para gravar. E a MCO Contábil. A MCO Contábil, nosso mais novo patrocinador, eles são uma contabilidade online. Então, se você tem interesse em resolver suas coisas de contabilidade, ainda mais agora, que está época de fechar imposto de renda e tudo mais, MCO Contábil, pode contar com eles. Uma empresa séria do André aí, que vocês conheceram no podcast passado. Então, conte com o MCO Contábil. Muito obrigado, MCO, por estar patrocinando nosso programa. E, Gel, Vamos lá então, obrigado aí MCO, obrigado a Tchê Filmes, obrigado Piba, obrigado Deus. Vamos pra cima. Amém. João, eu acho que você já sabe como é que funciona aqui o nosso esquema. Primeiramente, cara, faz quanto tempo lá que você voltou da guerra? Da guerra? Peguei de Tô brincando. como foi a Ucrânia, Como João? foi lá, cara? Brincadeira. Vou trazer uma história aqui da É Ucrânia. Eu não tenho história da Tô Ucrânia. brincando. Eu fui dispensado do tiro de guerra. Boa. Brincadeira. João, conta pra gente aí, cara, o que você tem feito hoje aí da sua vida, com o seu trabalho? Se apresenta um pouco aí, fala da sua família, né? Família linda que você tem. Sim, meu nome é João Vitor João Vitor. e sou casado com a Carol. Salve, O pessoal Carol. conhece ela como Carol Rezende aqui na Piba, né? Pois é. Inclusive, aqui na Piba eu sou conhecido como João da Carol, né? Porque eu vim de outra igreja, daí... Enfim, ela já era daqui. E eu tenho uma filha de 8 meses, ela tá fazendo 8 meses... Que dia é hoje? Hoje Legal. é dia 7. Ela vai estar fazendo 8 meses, sábado vai fazer 8 meses. E chama Helena, minha filha. E ela... Enfim, ela alegra os nossos dias, né? Uma belezinha. Você é o tipo de pai que faz o mêsversário? Então, eu sempre fui contra. Quando ela nasceu, eu continuei sendo contra. Mas admito que a gente fez o primeiro... A gente comprou um bolinho no primeiro mês ali, porque tinha muita coisa pra comemorar. Ela ficou alguns dias na UTI, porque ela nasceu prematura. Então, o primeiro mês foi um pouco difícil. A gente ficou uns 20 dias fora de casa, contando o tempo de hospital, mais um tempo na mãe da Carol. Uhum. Então, como o primeiro mês a gente tinha bastante coisa para comemorar, a gente comprou um bolo e tirou foto e tinha ali Helena 1 mês e tal. Apesar de eu sempre ter sido contra, Ele tá enfatizando que ele é contra. É importante dizer que tinha algo a ser comemorado. Não, tinha. Eu tô enfatizando isso. Até o primeiro ano da criança, na minha opinião, a comemoração, o único valor dela é que os pais têm que ser comemorados por ter mantido a criança viva, não terem surtado e eles estarem vivos. Esse é o aniversário de 1 ano da criança. Aí, quando ela faz 2 anos, daí já dá pra comemorar melhor, faz sentido, entendeu? Então, a gente até 8 meses já é um pouco perto do aniversário de 1 ano, né? Aí a gente já pensa na festa, assim, né? Já tem, não, pensa, sabe? Mas enfim.
Um pensamento que eu tenho, né? Tipo, a criança nem vai lembrar, né? Eu tenho uma fita do meu aniversário de 1 ano, e, inclusive uma história que eu sempre chorei assistindo a essa fita. Eu não sei o que acontecia, mas tinha um trecho específico desse filme, era uma fita mesmo, né? Fita cassete aí, o pessoal mais novo o que a gente tinha como DVD antigamente. Depois, inclusive hoje a gente... Era o Netflix de antigamente, só É. com uma coisa. Inclusive já tem o DVD desse aniversário de 1 ano. E mostra algumas coisas que eu olho hoje e falo, nossa, o que meus pais estavam fazendo comigo, né? Primeiro que eu tava bebendo refrigerante na festa inteira. Eu tava bebendo um Guaraná, né? Mas, assim, deu certo, né? Então, enfim. Cara, E comendo batata frita, né? A festa Uau. inteira. Então, assim, eu vivia bem, eu acho. Porque, assim... meu... A nossa infância, a gente tinha mais anticorpos, mano. Não, mano. Cara, tem um vídeo dos meus pais. Sabe aquele vídeo de primeiros passos? Meu primeiro passo foi incentivado por uma mamadeira com Coca-Cola. Muito Então, bom. Muito bom. minha mãe balançando uma mamadeira com Coca-Cola pra mim e eu dando meus primeiros passos pra pegar. Ainda vou mandar esse vídeo pra Coca, mas agora não vão conseguir usar. Por enquanto, não, é verdade, é valioso pra Coca isso. Mas, cara... Mas, esse vídeo eu me emocionava muito no trecho que tocava aquela música Lua de Cristal, da Xuxa. Uhum. O começo dessa música é muito emocionante. É verdade, É? tem um começo ali que... Canta aí. Não, eu não... Mas o começo é a parte... Cara, se você cantasse, cara... A parte ia ser- instrumental ali, que tem um ok. crescendo ali no começo, Cara, sabe? entendi. E que não tem nada a ver com o resto da Cara, música. eu tô curioso por esse DVD. Mas é... Você tá vendendo? Você vende uma cópia Não, pra mim? Não? mas e nesse DVD você pode ver, inclusive, que minha filha é muito parecida comigo. Fica aí, provas. Enfim. E daí depois, assim, depois de mais velho, daí algumas coisas que me fazem chorar daí por nostalgia, que, tipo, meu avô tava me carregando, hoje meu avô já morreu, então... Mas quando eu era criança, eu não fazia ideia porque eu chorava, porque, sei lá, meu avô tava vivo e nem Lua de era Cristal é na forte. hora que aparecia Lua o de avô. Cristal é forte. E assim, era um aniversário, assim, tinha muita coisa estranha naquele aniversário, assim, tinha bonecões, sabe bonecões? Aquele tipo mascote de... mascote de time de futebol, sabe? Aham. Sei lá... Você tá com quantos anos hoje? 29. Então, cara, há 28 anos atrás... Cara, mas era umas coisas muito assim, tipo, tinha o Bidu ali, sabe? Um cara vestido de Sim. Bidu, um cara vestido de Mickey, mas era uma fantasia bem mal feita, assim, Cara, sabe? foi Bem... uma festa legal, cara. Não, foi, era o lugar mais, tipo era o bolo lugar do mais tamanho legal da de mesa. Bragança. Era o lugar mais Que legal a de gente tá Bragança. falando com burguês. Ah, é verdade, Não gente. pode esquecer Ele é burguês. isso. Foi uma festa legal Ele é mesmo. burguês. Era um lugar, era um lugar legal Era um lá de buffet. Bragança. Buffet. Um bufete. Exato. Era um bufete enorme. Família Que não- Bragança tava convidada também? A Família família quem? real tava lá? Bragança e Bourbon, né? O pessoal veio de Petrópolis, né? Não, eles... A única coisa de Bragança que tem a ver com a família real é o Museu do Telefone. Vocês conhecem o Museu do Telefone? Conheço. Já fui. Reza a lenda que a primeira ligação ou a segunda ligação do Brasil foi do Rio de Janeiro para Bragança. Eu não faço ideia. Quem sabe O motivo a disso. Vivo, a Tinha, claro, a Oi. Acho que a Oi não foi. Não sei. Cara, A Oi não é. E trabalho, o que você tem feito hoje? Verdade, vocês falaram. Eu trabalho... Sou um jornalista freelancer. Trabalho no UOL. E o meu trabalho... E eu trabalho com esporte, sou jornalista esportivo. Então, meu trabalho tem a ver com sugerir pautas relacionadas a esporte, principalmente futebol. A Fórmula 1 tem uma aceitação boa também. Legal. A Fórmula 1 é muito legal, cara. Eu leio bastante sobre Fórmula 1. Então, assim as que eu pessoas, acompanho. os Eu não brasileiros, assisto, mas leio. os brasileiros Nossa, o têm Barrichello um anda bom... muito. Exato, Ele sempre ganha, né? exato. Cara, eu posso Eu chutar. sei o que eu ia Tô falar. brincando. Eu posso chutar que. Vamos lá. 50% do que você faz é futebol. Não, bem mais. 30%. Bem mais, mas assim. Mas pode Vai, chutar. 80% futebol. 10% Fórmula 1 e 10% alguma coisa que o Neto falou. Não. O Neto, o Neto fala sobre futebol, então considera aí Ok, junta. 96% futebol e 4% outros esportes.
Mas é que daí, nesse 4%, sei lá, Fórmula 1 toma... 3. Entendi. Não, toma 50 dos 4, entendeu? Saquei. Eu não sou muito bom de matemática. Um pouquinho do vôlei. Porque vôlei tem bastante. Então, na época das Olimpíadas, até a gente fazia umas coisas, assim. Uhum. Tipo, alguns caras do vôlei viralizaram, daí, sei lá, do tênis ganharam medalha. Daí nessa época vale até algumas Entendi. pautas assim entram. Inclusive nas Olimpíadas de Inverno, agora eu fiz uma pauta com uma comentarista de patinação no gelo. Caramba. E ela viralizou na internet porque ela, tipo, dava umas opiniões meio sinceronas, assim, tipo, nossa, essa pessoa não merecia estar nas Olimpíadas, porque, tipo, mas ela tava Caramba. falando natural, assim, era o jeito dela. Aham. Daí eu fui atrás dela, falei, ó, você sabe que você viralizou e tal. Daí a gente fez uma entrevista com ela. Então, assim, nunca Que achei legal. que eu ia fazer sobre esportes de gelo, assim, era patinação artística. Uhum. Foi... Mas principalmente futebol. Futebol... E foi por causa do futebol também que... Por causa do futebol e por causa do Superman que eu virei jornalista, então... Nossa, conta isso daí, cara. O Superman é jornalista, então eu acho que não precisa... É... Mas é... Não tem muito que. Obrigado, Clark Kent. Não, mas eu fui... tô sendo um pouco... Tô sendo um pouco deselegante, assim, né? Falar que o Superman é jornalista. Não é só isso, né? Quando eu era criança, eu gostava muito do Superman. E na minha adolescência foi lançado aquele seriado Smallville, As Aventuras do Superboy. Passava no Caramba. SBT. Eu era tão fã desse seriado que passava um comercial no meio do seriado das bolachinhas Teens, que era uma Sim. bolachinha recheada, assim. Muito bom. E eu ia lá e comprava a bolachinha pra assistir junto com o seriado, porque, sabe, tipo, era eu tava fã mesmo, cara. conversando Fala, ali com o galera do seriado. marketing. Deu certo. Deu Deu certo. SBT mandou bem. E eu gostava muito, mas assim, no SBT era difícil de acompanhar, porque eles passavam até a terceira temporada e abandonavam. E daí voltava pra primeira temporada. Enfim, depois de mais velho, eu assisti, não gostei do final, achei terrível, as últimas temporadas são bem São arrastadas. horríveis. Terríveis. Eu só assisti de insistências É mesmo. muito triste. Mas, sem spoiler aí, se você quiser assistir Smallville. Conta o final pra galera. Não, e assim, eu Ele morre. também sou apaixonado pelos filmes antigos do Superman, não todos, Superman 4 É horrível. é uma bizarrice, Superman 3 também lamentável, É fraco, mas fraco, Superman 1 e Superman 2 são filmes, Superman 1 principalmente, bem, bem legal. E, enfim, era o meu herói favorito. Eu também sempre associei Superman, e eu acho que o cara que escreveu Superman deve ter associado ele a Jesus em algum momento. Sempre. Porque, enfim, o cara é, tipo, o último da espécie dele, é o único da espécie dele, e vem pra salvar a Terra e tal. Eu acho que tinha uma pegada meio assim. Eu não sei se só eu fazia essa associação. Acho Cara, que não. tem pouco. E muitos autores tentam fazer isso, assim, em quadrinhos, no filme. Você vê que no filme do Zack Snyder, do Batman vs Superman, tem muita cena que faz paralelo com desenhos de Cristo, aquelas artes antigas, assim. Aham. Então, porque eles querem. É essa a pegada mesmo, Com tipo, aquela- de Superman, sabe? É. Exatamente. Tem tudo isso. E eu gostava muito, né? E o Superman, como eu falei, é jornalista. Clark Kent é jornalista. O legal do Superman é que o disfarce dele é ser jornalista, né? Ele é Superman. Tipo, não é que o alter ego dele é Superman, tipo o Batman, né? O Batman, Uhum. ele é o Bruce Wayne, sem spoilers aqui. Mas o alter ego dele é o Batman, né? O Superman não. Ele é o Superman e o alter ego é o Clark Kent, né? Então Sim. ele inventa uma maneira de copiar os humanos e a maneira que ele acha é sendo um jornalista atrapalhado, né? E, enfim, eu me interessava muito por aquilo. E depois, na escola, eu vi que era a área que eu gostava, né? Língua portuguesa, história, geografia. E daí eu falei, acho que jornalismo é uma coisa boa. Depois de pensar em algumas outras coisas, tipo professor de história. E por algum tempo eu quis ser professor de história. Arqueólogo também era uma coisa... Arqueólogo, Olha aí. eu não sei por que eu queria isso também. Depois eu vi que, tipo, onde eu vou trabalhar, né? Porque, Claro que sei lá, não tem onde trabalhar. Mas No Brasil vai morrer. Não, então, no Brasil, sei lá, acho que tem no Maranhão, tem campo de escavação, assim, né? Tipo, eu ia ter que sair. Pelo menos. você poderia sair De São Paulo, né? pelas praias com aquele detector de metal.
Então. É aqui uma em São opção Paulo viável. É assim, né? Mas. Nada a ver. Mas enfim, eu fui me desgarrando disso, da arqueologia e tal, e daí, como eu gostava muito de futebol, eu falei, vou fazer jornalismo, que daí eu posso trabalhar com futebol e com escrever e pesquisar história ao mesmo tempo, né? São Sim. várias paixões ali no jornalismo. Legal. Você é sua única formação? Jornalismo? Sou formado em jornalismo e tenho uma pós em marketing. Pessoal do marketing, de novo aí. Sabe, galera? E aí a minha segunda formação daí já foi por questão de dentro de uma necessidade da minha empresa na época, né? Uhum. Eu trabalhei numa empresa aqui de Atibaia que chama Tritec, uma empresa de engenharia elétrica que faz equipamentos para subestação. Falando muito do que a empresa faz, mas ali dentro eu não escrevia jornal, né? Não escrevia notícia. Até fazia isso também pro site, mas era muito pouco da demanda, né? A maior parte da demanda tinha a ver com marketing, publicidade. Então eu fui fazer uma pós nessa área para conhecer melhor. E daí foi uma experiência legal, eu gosto dessa área também. E é útil na sua profissão. Muito útil. E a gente acaba entendendo, até na hora de sugerir uma pauta, a gente acaba entendendo, né? As demandas também não é só do público, mas também o marketing influencia bastante nisso. Né? Uhum. Muito bom. É isso. Legal. É isso que eu tenho feito ultimamente. E eu gostaria de estar jogando mais bola. O que eu não tenho feito, mas gostaria. É o que eu não tenho feito isso. Carol. Não é culpa da minha Helena. esposa, tá? Cara, eu senti a frustração dos olhos agora, mano. Cara, eu joguei bola a vida inteira. É muito O pessoal bom, vem né? aqui e abre o coração, né, mano? Isso é muito bonito. Eu joguei bola a vida inteira, sabe? E meu pai sempre me incentivou muito a jogar bola. Meu pai tem 60 anos e tem um time ainda, ele joga lá em Bragança, né? E eu sempre joguei com meu pai. E depois que eu casei, eu fiquei um hiato sem jogar bola ali, porque eu não tinha achado um time. Aí a gente montou um time lá na empresa. Aí depois eu joguei um tempo com o pessoal aqui da igreja também. Aí veio a gravidez da Carol, aí veio a pandemia, aí eu não... Por causa da gravidez, na hora que tava reabrindo as coisas, eu fiquei receoso ali de voltar, porque a Carol tava grávida e tal. Eu acabei sendo excluído do time aí. Tá com abstinência. Cara, eu vou te levar pra jogar bola. Eu jogo quase todo dia. Eu Obrigado. vou te levar pra jogar bola mesmo. Então, enfim, quando eu era moleque, eu pensava assim, nossa, quando eu for adulto eu quero ser igual ao meu pai, eu quero jogar bola, continuar jogando bola, né? Meu pai joga até os 60 anos, tá lá com o timinho dele. E assim, se eu ligar pro meu pai, ele vai arrumar vaga pra mim. Meu pai adora jogar bola comigo. Legal. Só que o jogo dele é 9h30, segunda-feira, lá em Bragança. Nossa. Então não dá pra ir. Chegar meia-noite em casa. Eu trabalho no outro dia, tá? Meu pai também trabalha, só que Ele ele mora em tá lá, Bragança. né? Então ficou difícil de jogar bola ultimamente. Pessoal, você que tá assistindo aí, ó, joga bola à noite, num horário legal, aqui Sim, em Atibaia. Você joga do quê? Chama o João, cara. Eu sou centroavante. Temos um centroavante aqui Centroavante. disponível. Centroavante, posso jogar de goleiro também, se for de graça. Olha. Não, mas eu Tá jogo bem no gol. Jogo bem no gol. Ele só Fiz quer escolinha. pisar numa quadra. Não, fiz escolinha de goleiro, jogo bem, quebro bem ali no gol. Já vi gente jogando no gol assim que eu olho e falo, não, eu pego melhor que esse cara aí. Olha, Mas- e é um cara que tá envolvido com o esporte, então ele tá antenado sabe, como posicionamento, tudo mais, sabe? Ele tá lá, sempre vendo. Não jogo bem igual o Gel, assim, mas Que isso, o sim, Gel, né? eu soube que o Gel é meio apelão. Olha, nessa sala daqui, agora, tem o Gel, tem você e tem a minha esposa, que joga melhor do que eu. Você Então lembra, lembra como você me conheceu, Gustavo? Não. Foi jogando bola. Foi jogando eu? Quando? Onde? Foi. Eu ainda namorava a Carol, então eu era da igreja de Bragança e ela me chamou pra vir num acampamento da Piba do meio de ano, né? Tá. Que é lá no Maricota. Nossa, E tem muito tempo. E teve um acampamento lá, daí o Véia
era o líder dos jovens, velho, Caramba, Daniel tem muito Martini. tempo. Velho, acho que Ô, velho. Isso foi 2014, de cara. 2015, acho. 15? Não, foi 14, porque eu fui nesse retiro, eu tinha acabado de terminar meu namoro com uma outra menina. E eu conhecia esse cara em 2015. Se você Então- não quiser falar sobre isso, a gente... Mas você tava tá solteiro, eu falado, lembro. tá eu falado. lembro. Tá falado. Eu tava recém-solteiro. Enfim, o Daniel pra Martini passar tava... Eu fui com 2 amigos de Bragança. Um deles jogava bola, o outro não. Daí, enfim, eu não conhecia quase ninguém na Piba. Tipo, a Carol me apresentou uns amigos, assim. E era o Leandro, que também joga bola, assim, ocasionalmente. Daí ele topou, ele falou, não, vou no seu time. Que o Daniel, explicando, ia ter um campeonato, o Daniel falou, viu que a gente tava ali da Igreja de Bragança, ele falou, monta um time aí da Igreja de Bragança. Eu tinha ido com 2 amigos e tinha ido outros caras de Bragança, só que esses caras não quiseram ir no nosso time, porque eles estavam com outro pessoal já, né? Daí eles foram na panelinha deles. Sem ressentimentos. Com ressentimento. Mas enfim, tava nós 2 e o Leandro Castilho, né? Que inclusive depois foi meu padrinho do casamento, tudo, a gente Olha. fez uma amizade legal. Mas nessa época a gente tava se conhecendo ainda e falei, vamos jogar, e ele topou. E faltava um goleiro no nosso time. Daí, tipo, a gente tava lá meio pronto pra jogar, assim, e apareceu você falando, eu pego pra vocês aí. E daí você jogou Cara, com a gente, você Eu completou nosso apareço time. pra jogar bola em ocasiões muito específicas. Então, aquele momento, Cara, eu vi que vocês precisavam. Você foi um anjo, sabe? Tem um escritor sul-americano que fala que... Eu não vou lembrar o nome dele. E ele não é brasileiro, tá? Por isso eu digo sul-americano dos outros países da América do Sul. Ele tem uma crônica dele que ele conta, que ele fala de um cara que chega pra completar o time, assim, tipo, os caras estão jogando na pracinha, e daí aparece um cara assim, chega aí pra completar. E daí aquele cara é tipo Pelé, assim, ele destrói o jogo, depois nunca mais ninguém vê aquele cara. Aquele cara é tipo um anjo mesmo, que veio pra completar o time, sabe? Porque, cara, faz muita falta um cara no futebol, sabe? Sim. Você jogar com um a menos, desequilibra difícil. muito, então... Mano, eu fiz escolinha de futebol uns 2, 3 anos na minha pré-adolescência. E, cara, mas assim, eu sempre eu entendia que o futebol era necessário por conta da cultura do Brasil. Cara, eu não gostava. Entendo. Mas eu falei, mano, eu preciso aprender a jogar. Daí eu fiz escolinha e daí eu falei, poxa, tinha um segundo fato. Ninguém nunca me chamava pra jogar. Sabe, eu sempre era o último a ser escolhido. Uhum. Então o que eu fiz? Eu falei, vou ser goleiro, porque ninguém quer ser goleiro. Então eu vou ser sempre escolhido. E essa foi a minha estratégia. Daí na escolinha eu treinava pra ser goleiro. E daí, tipo assim, eu tenho alguma noção. Tipo, quando eu jogo na linha, eu tenho noções. Eu só não curto. Daí, assim, são situações bem específicas. Pô, os caras estão querendo completar o time. Tipo, pô, não custa nada, vou lá. Gel chamou pra jogar na despedida de solteiro dele, tá? Acho que foi a última vez que eu joguei futebol. Foi na despedida de solteiro do Gel, inclusive. Muito bom, João. Nunca mais fui É requisitado. uma boa despedida de solteiro. Mas sempre que eu vou pra um retiro, eu vou, assim, predisposto. Entendi. Mas se Então, precisar, é um bom, eu entro. É uma boa... Mas eu não quero. É uma boa, Não me chama. Uma Não me boa chama. posição de espírito. Então a gente fica assim, sabe? Mas não me chama. É uma boa forma de se despedir da solteirice. Pra mim tinha que ser, né? Cara, foi muito Minha bom. vida Acho que a sua é na parte do jornalismo, a minha é na parte do futebol mais prático, né? É. A minha despedida de solteiro foi em Vegas, não? Salve, Pastor Cara, Ricardo! eu não Davi. duvidaria, não duvidaria. A minha despedida de solteiro foi jogando War. Ganhei, pelo menos. Deixaram. Provável. Pô, legal. A minha despedida, eu já estava. A gente estava começando a nossa amizade, assim, já tinha um tempo já. Nossa, mano. Foi um churrascão. rolê aleatório, mano. Foi um churrascão. E, tipo assim, foi no dia antes do meu casamento. Daí a gente fez. Os caras fizeram um churrasco, assim, foi surpresa. E, cara, eu sei que deu 1 da manhã, alguém falou: vamos na Pedra Grande. Não. Não. De madrugada, não. E daí a gente foi. Faltou, 1 da manhã. Faltou uma pessoa de 6 senso pessoas ali. num carro, Ai. num Palio 96 do Pepe. Do Pepe. Tinha uns 7, E cara. Eram 7, talvez Era bem uns 7 capaz. porque o Renato tava no porta-mala. Deu ruim no carro, o carro Esse- superaqueceu, a gente mas teve o- que subir o o resto tipo a de pé. coisa que a gente não mas conta na internet. O carro superaqueceu já lá chegando, cara. O carro do Pepe É, a gente tava perto é um já. trator, mano. É um trator. Mas daí 2 da manhã, a gente tava lá,
Daí os caras fizeram compartilhar, falando comigo umas palavras bonitas. Assim, tipo, o Gel falou um negócio mó bonito. Falou. Você falou... É que eu falar o que você falou, vai parecer que eu tô me gabando de mim mesmo, tá ligado? Mas foi você que falou. O que eu falei? Tu falou um negócio meio, tipo, da importância que eu tinha na sua vida e blá blá blá. Ah, tá. Foi um negócio Eu bonitinho. falei Foi, só, foi ali, compartilhar, assim, Você ia casar, pedindo, né? O cara tá em evidência. desejando os negócios lá. Não, mas eu... Tava todo mundo falando, né? Então, Só eu não vou falar. a gente chegou 3h30 na casa que eu ia dormir, porque eu não dormi na minha casa, eu dormi na casa do Henrique. Cara, deu 3h30. Falei, cara, que loucura. Como a gente é maluco. Aí, no outro dia eu acordar 8 horas. Eu deitei na cama. Falei, boa noite, Henrique. E lembrei que eu tinha esquecido de fazer os votos. Isso é... E a Estela já tinha feito, tipo assim, 15 dias atrás. E daí, beleza. 3h30 da manhã, levanta o idiota. Começa a escrever os votos. Escrevi meus votos. Daí mandei pro Davi 4 da manhã. Ah, é o correto, né? Foi o que aconteceu. Se você comemeçou 3h30, você manda o quanto antes. Pois é. É o correto. Pessoa de Fala, compromisso. Não, essa despedida foi Não foi aleatória, triste. mano. A gente chegou 4 você horas e eu vê tinha que- que acordar às 5 pra trabalhar. Quantos anos você tinha quando você casou? 21. Tinha acabado de fazer 21. É o tipo de coisa que a gente faz quando a gente tem 21. É. Eu casei um pouco mais velho, daí já não... Você já não fazia essas Daí coisas. com Não. 25 Aí você já não... Era na época do War, né? Já tava. Eu fiz 21 em maio e casei em julho. Então tinha acabado de fazer 21. É o tipo de coisa que a gente faz com 21. Sabe? É. Não, mas assim, adolescência e tal, a gente faz uns rolês assim Muito. que a gente olha pra trás. E eu não aguento mais. Não Não dá. Não, Você fala, vamos na Pedra Grande. por que eu Ah. fiz aquilo, né? Tem algumas coisas que, Sim. olhando assim... né? João, falando em adolescência, conta aí, como que foi, assim, que você aceitou Jesus? Como começou isso na sua história aí? Legal. Então eu Você estava no castelo, tava... você mora lá em Bragança Paulista. Cara, tem um castelo lá em Bragança. Perto da minha casa. Mas... Pode falar que a sua casa Não é minha né? casa, cara. pode Não, falar, mas é um castelo no meio de um bairro pobre. É uma coisa bizarra. É um Tem uma bairro... Não tem um rap Hã? antigo que fala de um castelo numa favela? Depois eu lembro. Enfim, Tem sim. Tem, não tem? Tem. eu... E é da hora, eu não sou... Enfim. Meu castelo, tipo, eu tô Não, tentando mas lembrar, esse não tô conseguindo. é a música Vai. da... Castelo de Madeira, não é? Sou o príncipe do gueto. É isso! De quem é essa música? Não lembro. Eu sei nem se a música é adequada pra gente estar cantando, a gente não sei o final dela. Melhor não. Às vezes a gente chega no Peço fim... perdão adiantado. Mas existe Foi algo um nostálgico. castelo Não de tô... madeira. Bom, Entendi. Mas então, tem alguns... Vocês falam da minha burguesia e tal, mas a verdade é que o bairro que eu morava lá em Bragança, né, que meus pais moram, não é um bairro nobre, né? É um bairro... Tem a zona sul de Bragança, que é a zona mais nobre, um pouco... Os bairros são mais valorizados, né? São os bairros mais perto do Lago do Taboão, mais perto do estádio, né? A gente morava na Zona Norte. E a Zona Norte, assim, começou a se desenvolver quando os meus pais mudaram pra lá. Então, assim, quando eu nasci, tipo... Vocês levaram a riqueza pra lá. Exato. Ela começou a se desenvolver. Não foi. Quando eu tenho algumas lembranças... um bairro, né? Eu tenho algumas lembranças de quando eu nasci, assim, tinha... não tinha nem asfalto. Eu lembro um pouco, assim, da época que asfaltou. Eu lembro de um show do João Paulo e Daniel na minha rua. Nossa. Uma coisa bem aleatória. Era um comício, era um showmício, né? É um louco, showmício. mano. João Paulo e Daniel é Não, top, fechou a velho. rua. Não, muito João top. Paulo e Daniel é top Cara, demais. Sim. E ele, inclusive, tinha duas amigas nossas lá do bairro. As duas eram deficientes visuais. São ainda, né? Elas estão vivas. E elas são muito fãs do Daniel, assim. O Daniel vivia aparecendo lá na casa delas pra visitar, caramba. sabe? Porque elas são muito fãs, assim. É um bairro normal, bem simples. Não, mas é um bairro... Você tá contra-argumentando você O mesmo. Daniel visita lá direto. Não, mas brincando? quando ele fez o showmício, era tipo um candidato a prefeito falando que ia levar desenvolvimento pra aquela parte da cidade Ele e levou os desenvolvimento caras. cultural. Não, mas tipo, era o show. Ele tá Todo. se sabotando, sabe? Mas tudo bem. bom. Enfim, mas não é a parte nobre Não, da não é. cidade. Não tô falando que a minha casa não era boa, nem isso, mas
O ponto é que tinha um castelo perto da minha casa e o castelo era tipo um monte de casas simples assim, do Ok. lado, uns comércios assim, espalhado e do nada um castelo. Tipo Tá um bom. castelo medieval assim, com coisas redondas e tal. E eu tô desviando completamente o foco, vocês perguntaram como foi minha conversão, Vai né? lá, Então, vai lá. Volta. mas enfim, eu cresci nesse bairro aí e até os 3 anos eu não frequentava a igreja. Então, a minha mãe começou, meu avô começou a frequentar uma igreja neopentecostal perto em um bairro próximo desse, que já é um bairro um pouquinho mais perto do centro de Bragança. Igreja Pentecostal Vida Nova chamava. E meu avô se converteu lá e meu avô tinha bastante influência sobre minha mãe. Minha mãe gostava muito do meu avô por parte de pai. Inclusive, acho que minha mãe até via nele uma figura paterna, porque ela perdeu o pai dela muito cedo. E meu avô era muito carinhoso com a minha mãe, né? Sim, muitos relatos da minha mãe que eu tô contando aqui, que memória construída, né? Fica à Eu vontade, não lembro. Mas enfim, Pode detalhar, minha mãe vai, começou aí nessa igreja, Vida Nova, e ela me levava também. E minha mãe se converteu nessa igreja também. Era uma igreja neopentecostal, então um estilão ali todo diferente, pessoal. Eu não lembro do pessoal falando em línguas, assim, mas eu lembro de uma gritaria e tal. Lembro de algumas vezes que eu fui só e eu era bem pequeno, assim, então não lembro muito dessa igreja. Lembro das pessoas porque a gente manteve algumas amizades depois que a gente saiu de lá. O meu pai não gostava muito do estilo dessa igreja e meu pai era assim, ele era tipo um católico não praticante, assim. E minha mãe tinha alguns amigos que eram da igreja batista. Tem esses amigos ainda. E, enfim, por influência deles, por conhecer a igreja batista, foi conhecer a igreja batista de Bragança, que é lá no lago, que daí já é na zona sul de Bragança, ali perto do Lago do Taboão mesmo. E daí meu pai começou a acompanhar minha mãe em alguns eventos assim da igreja e na época eles não eram nem casados. E daí eles se converteram, eles decidiram se batizar e regularizar toda a situação, casaram e tal. Então foi uma mudança na nossa família também. E impactou a família ali. Tipo, meu tio se converteu também, levou a família, então Que legal, até hoje cara. tem. A minha avó se converteu também e começou a frequentar a igreja junto com meu avô. Foi Legal. um tio só que. Daí teve mais primos que se converteram ali, então foi. A minha tia, por parte de mãe, também se converteu. Foi um avivamento na família. Foi uma Cara, que renovação da hora, espiritual cara. Que ali na legal. família. Começou com meu avô ali e chegou Então, mano, chegou cara, lá na parabéns família da pro minha teu avô. mãe. Sim. E. Enfim, daí o meu pai se converteu já na igreja batista, a gente já estava na igreja batista. Eu era muito pequeno ali, nem tinha muita Sim. noção do que eu estava fazendo. Mas meio que Isso, cresceu nesse 1998 ali. Meus pais se batizaram. Eu tinha 5 anos. Gostava muito de futebol. Lembro, 98 eu Super já bom. lembro ali da Copa do Mundo. Bons tempos. E Parece que nunca vão voltar, né? Nossa, nem Não, vamos eu entrar. acredito no Nexon. Não vamos entrar nesse método. E daí Mas eu aceitei Jesus ali na escola dominical, né? Eu frequentava a escola dominical, frequentava. Eu não frequentei berçário, eu pulei o berçário ali porque não Você já tinha. É porque assim, capacidade, a né? igreja não era tão grande assim, igual a Piba, que tipo, a Piba tem escolinha até os 10 anos, né? Na hora do culto. Então não acho que. Vai 11. Tem 11, né? escolinha antes, quando a criança tá na barriga, ela já tá aprendendo. Então, É isso. a Ela Piba já tem tá fazendo discipulado. Já. Hoje, a igreja de Bragança tem uma estrutura assim, né? Na época era menor, então não tinha. Então, assim, eu assistia o culto, entre aspas, né? Eu ia no culto com os meus pais, dormia na cadeira. Sim. Eu, inclusive, participava do coro e uma vez pro meu constrangimento, todo independente, né? Fui lá, vou me apresentar, vou sentar junto com as crianças do coro, longe dos meus pais, né? Vou sentar sozinho.
Aí eu dormi, ninguém me acordou, eu perdi a apresentação. Uma Não. coisa triste que aconteceu na minha vida. Lembro disso até hoje. Vacilo. Ficou marcado. Nossa, Dormi na vacilo. cadeira. Mas eu dormia praticamente todo culto. Até hoje eu tenho facilidade pra dormir. Uma coisa que me acompanha. No culto não. Não. Mas foi boa. Faz sentido. A Carol tem que te... Acontece com algumas pessoas. Não vamos... Hã? Quando tem gente na igreja não vai que conseguir negar. acontece. Não, mas ó, pausa. É engraçado pode quando falar, você tá no culto e você vê alguém assim, ó. Cara. Nossa, Sim. dá mó Não, dó. eu sempre- Eu sou um desses, cara. Quando eu trabalhava lá no condomínio, cara, que tipo, eu acordava 5 horas, eu ia a pé pro serviço, eu acordava 4h30 pra chegar no serviço. E às vezes tinha dia que eu vinha direto do serviço pro culto, cara, era assim. Não, e assim, tem Um muita, bobo na cabeça. tem muita gente que a gente não sabe o contexto, né? Às vezes a pessoa tá fazendo um baita sacrifício pra estar na igreja e a gente tá, tipo, dando risada da pessoa que tá dormindo ali. Então, É melhor o Você cara que vir sei. pra igreja dormir e depois ter comunhão do que o cara não vir. Sim, e enfim. Mas no meu caso, eu não fazia nenhum sacrifício. Eu ia porque eu era obrigado e eu dormia ainda, né? Mas enfim, eu tinha escola dominical ali, eu participava e com... Ali... Cara, eu não vou saber a idade exata, porque eu não... Porque só podia batizar com 13 anos. Então eu batizei com 13 anos, mas foi antes disso que eu me converti. Então acho que a minha memória, assim, foi entre 7 e 9 anos. E também eu, tipo, não cheguei em casa, assim, e anotei isso. Falhei na construção da memória, né? O jornalista depois pensa nisso, né? Tipo, na construção da memória. Mas ali, eu tinha entre 7 e 9 anos ali. Foi uma conversão, assim, o professor expôs, né, a mensagem do evangelho e tal, o que Jesus fez, e a consequência do que seria não aceitar Jesus. Então, eu tinha um pouco mais de medo da consequência do que o entendimento, assim, da obra. Mas aí, assim, na adolescência e com a escola dominical, principalmente, e daí já mantendo os olhos abertos durante o culto também, aí eu fui tendo mais clareza sobre a obra salvífica de Jesus e a graça, e daí eu me batizei com 13 anos em 2006. Um dia antes de fazer 14 anos. Ok. Foi no dia 3 de dezembro de 2006. É legal, né? Eu faço dia 4. Ai, desculpa, gente. E cresci ali na igreja de Bragança. Aí fiz aí teve a fase dos adolescentes, nos jovens. Foi uma fase muito boa. Bons tempos também, bons tempos em Bragança. Até lá em Bragança que eu conheci a Carol. Sim. No estacionamento da igreja a gente se conheceu. Olha aí. História curiosa aí. Então você que tá solteiro aí, ó, vá pros estacionamentos. A gente não tava fazendo coisa... Não leva... Não assim. Vou enfatizar. Não, mas ali, né, você tá indo embora, a Foi menina tá indo bem embora, assim. você vai junto. Oi. E é curioso essa história, Técnicas. que Técnicas. a Carol isso. nem... Teoricamente, ela nem foi pra me conhecer lá na igreja, né? Tinha um cara da minha igreja que tinha conhecido a... Vou citar nomes aqui, não tem problema. Porque todo mundo... Eles estão na igreja de Bragança. No fim, ele levou ela pra lá. O Timóteo Jansons, também, meu amigo de infância lá da igreja de Salve, Bragança. Timóteo. Ele teve um intercâmbio Bragança-Atibaia e tal. Ele conheceu a Fernanda. Eu tô tentando lembrar o sobrenome agora. No fim das contas é Fernanda Jansons agora, porque eles são casados, né? Ok. É esse o sobrenome. E... Deu bom, hein? Pô, eu sabia o sobrenome dela. Aí, enfim. Eles estavam namorando e a Carol era muito amiga delas. Elas eram melhores amigas. E a Carol tava solteira e tal. E o Timóteo falava de uns rapazes lá da igreja, né? E eu nem tinha conhecimento dessa situação. Ok. O Timóteo nem tinha me avisado sobre isso. Mas enfim, ele tinha falado de um outro cara pra Carol e tal. E ela... E no fim das contas, nesse dia foi a Carol. Eu não vou citar
sei se cito nomes aqui, mas foram duas amigas da Fernanda Ok. Foram duas amigas da Fernanda na igreja esse dia em Bragança. E daí foi o culto, eu nem falei com ninguém e tal. Daí acabou o culto. É que eu não falei com ninguém no culto, não falei com ninguém dessas pessoas. Tá? Eu incentivo a comunhão pós-culto, a gente tem que Sabe o que é conversar, curioso? sabe? Você é uma você das é maiores jornalista, bênçãos. Mas você ao mesmo tempo é horrível com palavras. Ah, que Você isso? Não. Obrigado. No texto eu sou melhor, tá bom? No texto você é ótimo. Não, Você é um bom jornalista. Eu dou algumas voltas. Mas, Cara, enfim, não saia daqui. eu me apego a alguns detalhes, tá? É esse que é o problema. Legal. Mas enfim, eu Só uma qualidade sua. tava ali conversando com as outras pessoas e tal, nem tinha me atentado muito à situação de que tinha duas visitantes ali com a Fernanda, namorada do Timóteo. Mas o Timóteo é meu amigo, né? Daí o Timóteo tava indo embora e tal. Eu falei, a gente tem que ser simpático também com a namorada do Timóteo, né? Porque o cara tá trazendo ela pra igreja, né? Aí eu falei, vou lá dar tchau, né? Aí dei tchau. Aí, na hora de dar tchau, eu dei oi, conheci essas duas meninas, uma delas era a Carol. Que a outra, na verdade, eu nunca mais falei com ela. Então eu acho chato citar, assim, porque ela continua na igreja, então, assim, mas eu nunca mais falei. Enfim, e quando eu fui falar, eu não tinha interesse em nenhum das duas, até porque eu nem tinha visto o rosto, nada. Eu só, vi que tinha gente lá, falei, eu vou falar oi pra dar moral ali pro Timóteo e tal, né? E eu falo isso pra Carol, né? Eu nem tinha visto nada, assim. Não foi tipo aquele, né? Mas... vocês se conheceram, mas não foi ali que começou a história. Daí... Não, assim, não fui falar oi, assim, com aquela intenção já, né? Tem gente que, já fica mirando a pessoa ali. Não foi o caso que eu nem tinha visto. Mas... Uhum. A gente falou oi, daí... Foi só oi mesmo, desde que eles foram embora, já estavam perto do carro, né? Tá no estacionamento, né? Já tinha dito isso. Sim. Enfim, depois disso, as redes sociais fizeram o trabalho delas. Boa. E daí eu morava em São Paulo na época, a Carol estudava em São Paulo e a gente aproveitou as várias oportunidades de lazer que a cidade de São Paulo oferece para e eu tava falando disso pra minha conversão. Enfim, e no fim das contas a gente casou e eu vim pra Piba. É assim que eu tô na Piba. Termina. Papum. Cara, Interessante, mano. me diz uma coisa. Como que um jornalista esportivo consegue refletir Deus no seu trabalho? É uma pergunta, uma boa pergunta, né? Até porque você trabalha home office. Home office. Mais um desafio. Bom, primeiro de tudo tem coisas que se aplicam a todo tipo de trabalho, né? Então, a ética profissional, a ética cristã no trabalho, ela se aplica a todo tipo de trabalho. Então, o jornalista esportivo até um engenheiro, um coveiro, se o cara para o cara refletir Cristo, ele tem que ter a ética profissional dele ali de dar o melhor dele, de fazer de respeitar a hierarquia, de pensar também no trabalho como uma forma de glorificar a Deus primeiro, né, e não de agradar o chefe enfim, então tem isso que é comum a todos os trabalhos e que um jornalista esportivo pode fazer também. Uhum. Especificamente um jornalista esportivo glorificar a Deus, a gente tem cuidados no jornalismo que a gente pode tomar no sentido de quando vai fazer uma entrevista, por exemplo, não ofender as pessoas. Tem vários cuidados de escrever um texto sem ofender pessoas também. Assim, eu escrevo muita coisa do Neto, né? E o Neto, ele costuma exagerar e falar umas frases mais de impacto, assim, que é o trabalho dele, né? Eu entendo o trabalho dele e ele gera audiência com isso, né? Uhum.
E o trabalho do UOL, às vezes, é gerar polêmica em cima das frases do Neto, né? Seu trabalho é um pouco facilitado por ele. Então, não é muito difícil, né? A frase dele em si é polêmica. Mas eu vejo alguns outros meios de comunicação que, tipo, exageram na polêmica em cima da frase do Neto. Então, eles, assim, batem no Neto sem muita... Sabe, por bater no Neto. Não que eu esteja defendendo o Neto aqui, o Neto tem coisas boas que ele fala, mas ele fala bastante besteira também. Mas tem... Mas, enfim, não exagerar, não exagerar para se promover, sabe? Acho que tem muito disso também, não buscar, sabe, não trair a confiança de uma fonte, a ética profissional do jornalista mesmo, né? Assim, tem muita gente que trai a confiança de uma fonte, por exemplo, para conseguir uma matéria exclusiva, para conseguir uma reportagem, um furo, né? Então tem... Sim, a maneira de glorificar Deus, assim, acho que principalmente é nessa ética comum ao trabalho, mas tem essas questões específicas, assim, do jornalismo, principalmente de confiança, de não exagerar a história, né? Porque às vezes o jornalista quer crescer a história para dar mais audiência, para crescer o nome dele. Às vezes a história nem é tudo isso, às vezes você acaba queimando uma pessoa porque você quer exagerar a história. E acontece muito isso. Tem muito jornalista que toma processo por causa disso, né? Então, assim, no esporte é assim. Acho que outros jornalistas que trabalham, por exemplo, numa coluna de opinião, enfrentam outros dilemas, né? Uma coluna de opinião é uma coisa redundante, mas enfim, um colunista enfrentam outros dilemas, né? Colocar a opinião dele de uma forma que glorifique a Deus e o cara pode ser bíblico até numa coluna, né? Daí é um espaço que ele tem até para isso, né? Mas são outros dilemas aí, depende da área do jornalismo, né? Enfim, acho que algumas áreas oferecem desafios maiores, assim. Acho que um desafio grande ultimamente tem sido trabalhar com política, né? Acho que tem política dentro do esporte ou política... Não, política no geral. Assim, fugindo um pouco da minha área, mas acho que tem sido um desafio grande porque um compromisso do cristão, por exemplo, é honrar os nossos governantes, né? E assim, como eu posso escrever uma notícia falando, talvez até uma notícia sobre o presidente, sem expor a imagem do presidente, mas dando a notícia do que aconteceu, né? Então, assim, tem muita notícia sobre o presidente, por exemplo, que é exagerada por causa da posição do jornalista, né? Então, assim, o jornalista não gosta do presidente, então ele ataca o presidente. Então, assim, isso acontece mesmo. Não, lógico que não acontece. É teoria da conspiração. Tem gente, cara, que acha que é não, é que assim, conspiração. O colunista ataca, o colunista pode, né? O colunista, ele tá lá pra dar a opinião dele. A opinião dele é o que você tá lendo. Só que assim, se você pega um texto, uma notícia, às vezes você vê que tem um exagero ali, tipo, o governador falou alguma coisa e daí o cara, tipo, relembre outros casos do governador, sabe? O cara ele não precisava colocar aquele relembre, mas aí ele quer aumentar, tipo, olha, o governador... Sim. E acho que outra editoria que dá muita... que, assim, deve ser bem difícil de trabalhar é com famosos, assim, porque... assim... Cada vez mais os famosos... cada vez mais é difícil não ofender alguém com alguma coisa que você escreve, né? Sim. Então o texto tem que ser cheio de cuidados e... acho que mais fácil trabalhar com esporte, né? O esporte, por enquanto, é uma coisa que... Sim. Tem mais caminhos, né, pra evitar alguns problemas. Sim. Você ama o que você faz? Cara, eu amo. Inclusive, era um sonho, realizado trabalhar no UOL. Eu gostava, quando eu era adolescente, assim, na época de internet de escada,
Sim. IG, né? Provedor IG. Sem querer fazer propaganda aqui, mas provedor IG, provedor IBEST, né? Era o que a gente tinha. Tinha o Ball. Ball, isso. A gente entrava ali na internet de madrugada, né? Depois da meia-noite, que era de graça. Mas rápido, E depois de um tempo começou a popularizar também o Speed, né? Que era a banda larga já... Era banda larga que, assim, a gente entrava durante o dia, mas, assim, era uma internet bem lenta, né? Sim. E nessa época eu lembro que, assim, a minha diversão era entrar na internet pra ir no Clique Jogos, né? Pode crer. Jogar jogos muito um... legais. Eu lembro que os joguinhos de flash, né? Era nossa, muito bom. O primeiro Downhill, e-mail lá. que meu pai teve foi do UOL. E a homepage que a gente tinha em casa era do UOL. Então, isso que eu ia falar, a homepage da minha casa era o UOL, então eu abria a internet, era o UOL. Então, eu lia assim, de esportes no UOL, então, tipo, eu lembro disso. tudo que eu lia era o UOL, e daí, assim, em jornal impresso era o Lance. Então, Sim. assim, também Nossa, seria pode O crer. lance ainda existe, né? Existe na internet, acho que o jornal não impresso tinha mais. Não tá eu mais acho que não impresso, tem né? mais. Não. Cara, eu não tenho certeza. Talvez tenha um impresso Porque, ainda. né? Não quero falar bobagem aqui, Amanhã eu vou- mas na internet com certeza Amanhã existe. eu vou Faz dar- tempo que eu não vejo. Amanhã eu vou ver se tem. Dá Fiquei uma curioso. olhada. Cara, porque, assim, eu lembro, eu tenho guardado até na casa dos meus pais. Pô, eu cresci, a minha primeira infância, né, que a gente não lembra muito. Palmeiras era campeão de tudo, né? Eu sou palmeirense, queria falar aqui. Eu tô com uma camisa da Roma, mas eu sou palmeirense. Meu Deus do céu, cara. E, Quem convidou ele, mano? e aí, a minha primeira infância, eu nasci em 92, aí, tipo, 93, o Palmeiras já começa a ganhar título de novo, né? Tava numa fila e tal. Só que, assim, chega 2001, a Parmalat sai do Palmeiras, e daí em 2002 o Palmeiras é rebaixado. E daí que eu tava começando a criar uma consciência melhor de futebol. Então eu tinha visto alguns títulos ali, já com uma consciência legal. Mas aí acaba o Palmeiras. Tipo, em 2002, o Palmeiras é rebaixado, daí começa alguns times, assim... Só voltou agora, em 2015, 2015 pra cá. Então, voltou. E daí, em 2008, tem um lapso, né? Que o Palmeiras ganha o Campeonato lembro. Paulista. Ele monta um time bem, bem forte e... Enfim, eu acompanhava mais o Bragantino até do que o Palmeiras no Braga, estádio, Bragantino. porque eu ia muito no estádio, via jogo da Série Sabe que eu- A2, sabe que do eu joguei no Paulista. Bragantino, né? Sei, a gente conversou sobre isso. E já os Bons anos. bons tempos. Mas eu acho que eu não cheguei a ver você jogar, né? Não. Faz E tempo. Já. você sabe que eu frequentava o estádio, né? Sério? Talvez ele tenha te visto, hein? É que assim, pai, eu não vou lembrar todos Eu os... joguei lá na época que era o Paulinho, o Eu frequentava o estádio. Felipe, que tá no Atlético de Madrid, o Romarinho. Me chama cedo, era esses caras. Felipe que tá onde? No Atlético de Madrid. Ah, O tá. zagueiro. Sim. Era esse time naquela época que eu jogava lá. Cara, Eu era reserva do reserva. mas você era relacionado. Eu era da base. Ah, tá. Na verdade, a gente eu não cheguei a jogar assinado, profissional, mas a gente tava sempre treinando com eles, né? Porque eles treinam contra a base pra não machucar e pra sacolar, né? Era 20-0, 15-0, era apelão. Ah, Era apelão. que jogador que era mais apelão? Paulinho? Cara, ele era muito diferenciado. Ele e o Romarinho, assim, era absurdo. O Romarinho? É. Olha o Romarinho! Né? Não tem- Romarinho! Contra o Palmeiras, ele adorava fazer gol. Nossa. Ele era muito diferenciado, mano. Assim. O Romarinho? Caramba. E o Bragantino tá aí, hein? Libertadores. Pô, quase fui ontem, mano. Nossa, Ganhei- verdade. ganhei 3 ingressos Primeiro jogo da e- história da Libertadores, né? Do Braga na Libertadores. É. Incrível. Ah, Eu tenho uma pergunta pra você. Pode fazer. E essa é importante. Você. Mas, desculpa aí, só pra completar ali Ah, desculpa. Em 2008 o Palmeiras teve esse lapso aí, daí eu tenho até hoje o jornalzinho guardado do título do Palmeiras, né, do lance, né, aquele Caramba. pôster. E eu adorava ler essas coisas e tal, enfim, mas Legal. na minha infância. Boa. Eu vou te dar uma camisa pra mim. Não vou, porque já vou te dar uma da Roma, aí você vai ficar mal acostumado. Ai, Bragantino. Bragantino. A Gosto. maioria das pessoas que gostam de futebol jogou esse jogo na infância. Quero saber se você jogou. Brasfoot. lógico, eu jogo até hoje, que isso? Jogo até hoje. Eu não tenho no celular. Tem no celular, você baixa no celular ali. No celular eu sei que tem um, mas é um ruinzinho. Não, é ruinzinho, não é igual o do computador. Ah, Do eu computador achei que- era bem Ah, melhor. Cara, É. o Brasfoot era muito maneiro. Mas Jogou eu também? Claro, cara. Cara, não, não, Irado. assim, mas é um nível mais avançado,
assim, era CM, Esse eu FM. conheci. Não? Esse eu conheci. CM era Championship Manager. Era um nível bem avançado, assim, daí Caramba. você gastava muitas horas, assim. Tipo, o Brasfoot você já gastava muitas horas, Nossa, mas... mano, eu ficava o dia inteiro Só que no assim, Brasfoot, cara. a temporada do Brasfoot era muito rapidinha. Do Ah, sim. Championship Manager, tipo, muito tempo, cara. Joguei, Caramba. gastava muito tempo. E Age of Empires. Ok. Age of Empires, muito bom. Top. Recomendo. Fica Jogar, aí. alguém jogou Age of Empires? Cara, já. Bom, bom. Só não sou grande fã, não é assim. Eu gosto de jogos de simulação, mas já joguei, mas não é o que eu costumo jogar. Mas antes de Brasfoot, o Elifoot também, que foi o... O Elifoot é o do celular que eu tava jogando recentemente. Ah, não, mas baixa o Brasfoot, que o Brasfoot é mais completinho. Do celular? É, Meu Deus. Olha aí. mas Fica aí. é pago, Vamos né? perder o gel. R$6,90. Pô, 6,90. É. O gel faz 6,90 agora. Vou fazer aqui sim. Aquele comercial de crédito. João, cara, que da hora. Muito legal. Queria conversar com você mais 1 hora, mano. Mas foi o que eu falei, a gente tem compromisso aí hoje. Mas, Não dá pra fazer parte 1 e parte 2? cara, por mim dá. Depende da disponibilidade do cara aí. Cara, seria uma honra ser o primeiro a ter uma parte 2 aí. queria falar nada, eu sou o 16º, mas o 16º... E 7º. É... Eu fecho. Se você topar... Cara, Ah, boa eu topo. proposta. João, você quer voltar mais um aí? Tipo, tô falando assim, semana que vem a gente já conversa de novo. Eu quero. Mesmo esquema, quinta? Não, daí eu não sei. Aqui não vai ter projeto, Ana? Eu preciso ver minha agenda e daí eu preciso Tá. falar com a minha esposa. Manda na sua agenda, conversa com sua esposa. Vamos Ah. marcar pra gente continuar essa conversa. Pra gente conversar mais sobre futebol, mais sobre algumas coisas assim. E óbvio, né? Como Cristo tá nisso tudo. Mas acho que tem bastante conversa. Então fica aqui a introdução ao João. Ele volta. Introdução ao João E a gente vai parece- fazer assim, O próximo com o João vai ser um extra. Tá? Porque a gente já tem um marcado para as próximas 2 semanas. Então, o seu próximo a gente vai soltar a mais. Olha só. Que beleza. Essa é a Beleza, primeira hein, vez que a gente cara? faz isso. Extra João parte 2. Perfeito, mano. Muito bom. Que Muito isso. obrigado, então. A gente volta aí. Ah, Tem muito alguma obrigado. coisa Eu pra que dizer agora agradeço. pra encerrar esse último? Não, eu que agradeço. Eu tô honrado de ser chamado aí pelo podcast. E assim, Deus abençoe o ministério de vocês. Tenho assistido os Opa. podcasts e eu falei antes de começar, tenho sido edificado. Que E legal, acho que é o cara. propósito de vocês, né? Assim, É. Sim. Essa é a tenho ideia. sido edificado com os testemunhos e tal. E espero que o meu testemunho também ajude a edificar. E parte 1 e parte 2 aí. Legal. Que as pessoas gostem da parte Eu 2. acho que um podcast como o seu, eu acho muito válido para as pessoas verem que a gente somos pessoas normais, mas a gente gosta de futebol, a gente gosta de basquete, a gente gosta de RPG, Sim. a gente se diverte muito. Então, eu acho muito legal, cara, quando tipo, alguém como você assim vem, que é da área do jornalismo, futebol, e se empolga com essas coisas, gosta, é palmeirense, a gente se decisou. Eu acho muito legal, cara. Tem que gente que ainda legal. acha que o crente é carrancudo, não entra, Muita graça. não se diverte com nada, não tem opinião sobre nada. Cara, é totalmente Sim. o contrário. Pois é. Obrigado, João. De verdade, cara. Que é isso. E guardem Muito o obrigado. Até a próxima Até parte. a próxima. né? Vamos Com voltar certeza. aí, então. E, gente, muito obrigado a você que tá ouvindo. Desculpa cortar aqui, então. Hoje é culpa minha mesmo, que a gente não tá estendendo, fazendo 2 horas. Crise. Mas é Não, importante. mas é legal, porque parte 1 e parte 2, a galera fala, nossa, nunca teve isso. Então tem um Não, negócio interessante. E é uma aí. coisa. E de novo, né, foi por falta de oportunidade. A gente sempre esteve aberto. Está aberto a fazer isso. Tá? E pode acontecer de novo. Mas, gente, obrigado aí por você que tá ouvindo. Não esqueça de compartilhar com o pessoal. Às vezes você conhece alguém que tá querendo fazer jornalismo, alguma coisa. Compartilha aí o podcast do João. Verdade, na Porque- parte 2 a gente vai falar mais sobre isso, inclusive. Vamos, inclusive. E essa é a ideia. Porque, gente, uma coisa que. Um dos propósitos dos podcasts, às vezes você tá querendo alguma coisa pra sua vida. Tipo, quero ser vendedor, quero ser empresário, quero ser jornalista. Você tem um exemplo aqui, conhecer uma pessoa que tá na igreja e que tá vivendo isso, tá? A gente vai deixar aí algumas informações pra você na descrição, esteja olhando, por favor. E venha pro podcast extra com o João e pro próximo que vai ter também na outra segunda, que vou deixar de surpresa, mas vamos falar com um programador, um programador top, que já trabalhou no UOL. Muito bom. Então fica aí um spoilerzinho. Semana que vem também, na segunda, vai ter esse. E vamos ter mais um com o João. Fica aí no aguardo. Falou, gente. Tchau, galera. Valeu. MCO Contábil.
a sua contabilidade totalmente online.